Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Não sei que horas que você está assistindo este podcast. Este é o Mosaico Podcast, o podcast da Primeira Igreja Batista em Itaparica, ou PIB Itaparica. Você pode nos acompanhar no YouTube, acessando @PIB Itaparica ou TV Itaparica, e no Spotify, Mosaico Podcast PIB Itaparica. Então, nesses dois caminhos, você vai conseguir assistir os nossos episódios, esse e os anteriores também, que já estão todos lá. E hoje a gente tem um convidado muito especial, um cara talentosíssimo e que está aí nas redes sociais há algum tempo com o seu trabalho, marcando a vida das pessoas e inovando também. O meu xará, Luciano, eu vou deixar ele se apresentar, ele vai falar o nome dele, já vai dar os arrobas, tudo que ele está fazendo por aí no momento. Pode falar, Luciano. Seja bem-vindo, né? Cara, é um prazer para mim, Luciano, estar aqui com vocês. O pessoal me conhece como Luciano Ilustrador, né? Só que meu nome é Luciano Fortunato Ramos. Sou namorado da Marciele, que eu chamo de namorada, mas somos casados há 18 anos. Pai da Zoe e agora pai de mais 2 flechinhas que estão chegando, né? Que estamos grávidos de gêmeos. Ele me deu um susto agora, que ele tava falando comigo que tinha uma filha de 5 anos, tava chegando os gêmeos, agora ele falou que era a namorada dele. Eu já tava pensando aqui, já era, esse aqui já caiu, esse podcast já caiu. Brincadeira, ainda bem que trata a sua esposa carinhosamente. Só chama ela assim de namorada e tal. 18 anos. E tem uma família bonita que a gente acompanha ali também pelo Instagram. Cara, eu quero saber, tipo assim, primeiro, como é que foi a sua infância, velho? Assim, quem era você quando era criança? O que você fazia? Como que era a sua família, seus pais? Cara, eu sempre fui aquele garoto sonhador, né? Eu lembro que muito brincalhão. Pegamos essa infância de poder brincar na rua, né? Sim. De 7 horas, assim, tá quase indo pra cama, mas ficar quase o dia todo brincando na rua, pelada, carrinho de rolimã, andar de skate, até brincar a hora de que a mãe chamava, né? Isso, né? Chamava pra almoçar e você já almoçava quase escovando os dentes na rua já e voltando. Né? Então eu peguei essa infância, né? Sempre gostei de desenhar. Eu lembro que até hoje assim a referência foi meu pai, mas meu pai desenhando no carbono. Ah, tá. E copiando, como a gente fala, copia no carbono aí. Mas assim, até para uma criança, você pensa assim, nossa, ele sabe desenhar muito, né? E eu lembro assim, até hoje eu tenho memória do desenho que meu pai fez, que era um dragão da revista do Mickey, né? Que é o Pateta que virava o dragão e tal. Eu lembro até hoje o desenho que ele fez no carbono, e aquilo me marcou. E eu lembro que, já com meus 5, 6 anos, eu já dava meus primeiros rabiscos. Eu fazia algumas historinhas, toda hora mostrava para minha mãe e tal. Assim que eu comecei a questão da alfabetização, eu já fazia meus roteiros. Rapidinho, vou dar uma paradinha aqui, só para você explicar algum negócio. Talvez não, com certeza, ele falou que o pai dele desenhava no carbono. Com certeza, 95% das pessoas não entenderam o que o Luciano falou. Verdade. Explica aí o que era o carbono que a gente estava falando aqui. Copiava no carbono e tal. Explica mais ou menos para o pessoal entender o que é. Senão vai pensar que pegava o elemento químico lá e tal. Eu esqueci desse detalhe que nessa geração hoje em dia não sabe nem mais o que é o carbono. Não sabe. Né? Não sabe nem o que é papel mais direito. Tá, Verdade, o papel já está indo embora. Né? E eu lembro que, assim, como que eu vou explicar como que a gente usava o carbono, né? Eu não lembro nem como que a gente comprava aquela folha. Comprava na papelaria? Eu acho que tinha que comprar na papelaria ou quando tinha alguém com a venda que fazia nota. Alguma coisa assim. Aí o carbono é um papel mais escuro, né? Tinha uma face escura e que você colocava por cima de outro papel. E aí ficava meio azulado. Ficava meio azulado. Um ficava preto e azulado. E você colocando um papel em cima, você escrevia por cima dele e passava pro próximo papel em branco, uma nota. É tipo o que o pessoal faz nota fiscal hoje em dia. Exatamente, isso aí. Mas só que as vias tinha uns maiores, assim, E meu pai desenhava naquilo ali, né? E eu achava assim, ficava maravilhado. E eu lembro que depois eu mesmo comecei a copiar livros de história. E aí eu tava começando a dar meus primeiros passos, né? Só que naquele tempo é aquela coisa que o pai não te indicava assim, vai ser um desenhista, vai ser um médico, vai ser um advogado, né? E, tipo assim, meus pais nunca apoiaram de seguir esse caminho no desenho. Você desenha legal, mas não é uma profissão. Vai ser um hobby, vai ser um divertimento. Isso aí. Então, assim, eu fiquei sem desenhar desenhar profissionalmente, né? Só fui começar depois de uma certa idade, mas sempre foi assim, rabiscando, criando a capa para alguém. Mas durante esse processo que você era criança, você tinha contato com outras fontes de
inspiração? Que te animava a desenhar? Sim, minha grande Porque eu acho que referência... você pegou uma época assim de quadrinho, Sim, minha muita grande... televisão e tal, Minha maior referência é Maurício de Souza. massa. Ontem mesmo, eu trabalho numa empresa aqui no Shopping Praia da Costa. O Emerson, né, que é um dos fundadores da empresa, ele trouxe algumas revistas porque ele esteve no estúdio Ah, sim. da Turma da Ah, Mônica, que legal, do Maurício de Souza né? Produções. Aí eu até mostrei pra ele, Emerson, olha aqui, eu tenho uma revista de 86. Só que eu tinha revista de um pouco O antes, porque minha mãe lia pra mim. Ah, que legal. Minha alfabetização começou quase com a Turma da Mônica, É né? o que virou um case de sucesso, acho que até na China foi Sim. usado, né? Tipo assim, as produções do Maurício de Souza para a alfabetização do sistema escolar chinês. Não sei se ainda está, mas durante um tempo ele foi usado assim, de importância Com 2 anos, gigantesca, né? minha mãe já lia pra mim. Eu tinha, né, no caso, revista de 1980, porque minha mãe, toda vez que ela comprava a revista, ela colocava do lado a data. Sim. Então, essa foi a única que eu consegui salvar agora, né? Eu devo ter umas 10 revistas que eu consegui salvar das Da várias que década eu de tinha, 80. que essa é de 86. Caramba. Mas eu tinha a revista de 1980. E a partir daí, o Maurício de Souza ali, a Turma da Mônica, Chico Bento, Não, Chico Bento, Franjinha, essa turma da Turma da Mônica toda. Bernardinho. Aí, isso aí. Aí acompanhei depois também a Disney, né? Sim. Mickey, Zé Carioca, Pateta, Donald. E depois fui buscando o quê? Não, essas foram minhas referências. Os heróis já não era muito meu estilo. Não era sua praia, Eu não. lia também, Uhum. né? Acompanhei toda essa revista Marvel e tal. Mas a minha maior referência era justamente o Cartoon, Ah, tá. né? Porque, vamos tentar fazer o seguinte, a gente que viveu essa época de mais artística, vamos Uhum. dizer assim, hoje também cresceu demais. Tinha os quadrinistas, igual o Maurício de Souza, igual o Jack Kirby, esses caras faziam quadrinhos. Sim. E tinha alguns caras que se dedicavam a fazer apenas os cartoons, né, que a gente lia no jornal, Sim. as tirinhas, e você acompanhava isso também dessa forma, conseguia separar ou tudo entrava no funil só, assim, a revistinha, o cartoon, nesse tempo a eu entrava... ilustração de alguma coisa interessante que você procurava, pô, quem foi que desenhou? E procurava saber, porque ainda tem uns caras que desenhavam, mas não estavam nesse meio Sim. de quadrinhos, vamos dizer, ou tá no jornal ou no cartoon. Não, nesse tempo entrava tudo no funil só. O que estava de interessante... Nesse tempo entrava tudo no funil. Tanto que eu fui criar o meu próprio traço depois que eu comecei a buscar outras referências. Tá. O que é uma caminhada meio complexa, né? Sim. Porque, apesar da nossa imaginação ser fértil, ter muita coisa, eu acho que muitas vezes você chegou num determinado traço, mas depois você descobriu que parecia com fulano, parecia com ciclano. Assim, eu falo com todo mundo, é um processo. Sempre quando alguém me pergunta sobre desenhos, eu falei, cara, você tem que se sentir à vontade naquilo que você faz. É um boneco palito? Então seja o melhor boneco palito, né? Mas assim... Isso aí já é um consolo, tá? eu falo... eu assim, só boneco palito. Eu falo, cara, se sinta à vontade, não tem? Porque, tipo assim, não, eu queria... Não queira ser igual o fulano. Busque referência no fulano, mas crie o seu próprio traço, né? Hoje em dia você pode ver que é tudo questão de referências, né? Tipo assim, igual um exemplo pra mim, quer ver, que me marcou, assim, que me marca, que eu acho bacana, é o Mauro Souza. Eu pensava até que era o filho do Maurício de Souza, mas não é. Não é. Não. Mas o filho do Maurício de Souza hoje é quem dirige as produções, Sim, né? eu acho que, se não me engano, os filhos deles estão na parte da gerência e tal. Tá. E o Mauro Souza, assim, ele tem um traço pra mim fenomenal, né? E eu falo assim, me espelhei nele na questão de, assim, eu gosto dessa coisa de começar mais fino e terminar mais grosso. Mas ele tem o estilo dele e eu consigo ter o meu. Ter a sua... Mesmo gostando dessa referência. Mesmo. Entendeu? Não virou aquela coisa assim, muito igual. Não ficou uma se você olhar e falar assim, nossa, isso aqui você fez igual. Não. Eu falei assim, não, esse aqui é o traço do Luciano, a pessoa consegue distinguir nosso traço um do outro, né? Tá. Vamos pegar agora, você tá falando do seu pai, da sua mãe, né, você tem irmãos? Você tem algum? Eu tenho 2 por parte de pai. Então você tem você mais 2 um na casal família. por parte de pai. Legal. E quando que entra a sua experiência com Cristo? Tipo assim, agora estamos falando de coisa muito genérica assim, né? De como você conheceu o desenho, que foi um start na sua vida, você viu seu pai ali fazendo um desenho e se interessar por aquilo. Depois, na realidade, você reconheceu
o dom que Deus te deu ali, né? Sim, eu Naquilo gosto ali. de contar essa É, parte. então vamos falar agora, já que a sua base em si uma ilustração cristã. Sim. Né? Vou- Já chegou a trabalhar para algo que não fosse cristão? Sim. Pro mercado secular normal, trabalhou com outras coisas, né? Não, eu lembro que, assim, pegar um ganchinho só para poder entrar nessa Tá. parte. Quando eu conheci minha esposa, eu estava começando a fazer alguns desenhos, né? Porque eu trabalhei num outro lugar que não tinha ninguém cristão e a gente estava fazendo. Eles me chamaram para fazer animação e não era meu forte ainda essa questão de animação, né? Então foi meu primeiro trabalho profissional. Que legal. Fazia uns personagens. Porém, eu lembro que quando eu me converti foi através da minha esposa, porque ela me chamou para ir na igreja. E, na verdade, eu batizei com 16 anos. Só que eu falo que eu tomei um banho frio. Eu não batizei porque eu queria seguir a Cristo. Sim. Eu batizei para poder fazer parte das coisas da igreja, Tá, entendi. né? Então, eu falo bem assim que eu não sentia saudade de Cristo porque eu não conheci, né? A sua experiência inicial com a igreja foi, na realidade, com as pessoas da igreja, Sim. com o ambiente da Para igreja. você tocar na igreja, você Aham, tem que tem que estar batizar. Para batizado. você fazer isso, você tem que batizar. Então, tipo assim, eu batizei porque eu queria fazer parte daquilo. Sim, Não porque eu queria Jesus na minha vida. entendi. Então, O quando que, eu me... o que na realidade acontece muito mais do que a gente imagina, né? Sim, então... Aí numa cidade de 15, 16, 17 na Sim. adolescência, saindo para a juventude. Aí eu fui conhecer a Cristo já com meus 31 anos, né? Você passou esse tempo todo, esses 15 Sim. anos, vivendo no meio cristão, fazendo várias coisas na igreja, trabalhando, servindo, mas ainda... Não, eu fiquei dos 16 mais ou menos aos 17 Ah, só. tá. E me afastei por completo. Ah, depois você se afastou. Aí fiz inúmeras coisas lá fora, né? E quando eu conheci a minha esposa, ela nasceu no que eles chamam de berço evangélico. Então, quando eu comecei a arrastar ela para o meu mundo, ela falou assim, poxa, isso aqui não é para mim, eu queria voltar para a igreja. E como eu gostava dela, eu falei assim, eu vou com você. Né? E comecei a ir, eu estranhei um pouco, porque eu vim daquela coisa assim mais parada, e aí já fui para uma igreja que era pentecostal. Sim, aí já teve Eu estranhei, o pessoal batendo palma e dançando e tal, eu fiquei meio assim. Mas você vai se adaptando. Aí ali eu tive um encontro com Cristo, Sim. né? Aí no começo eu lembro que tipo assim, tinha essa coisa de fazer os desenhos das camisas, só que lembra que eles gostavam sempre de aproveitar o quadrado da folha? Sim, lembra. Aí eu falei, poxa, dá pra deixar isso aqui mais harmônico e tal. Só que assim, eu não queria me meter em quem já fazia isso aí. Aí pra você... Não queria invadir o espaço da pessoa que estava porque ali. eu nunca gostei de assim, não é porque eu desenho que eu vou tomar o lugar de quem faz. Se me pedirem ajuda, Eu e vou como lá. o pastor me conhecia, aí eu tive a oportunidade de fazer uma camisa diferente, né? Aproveitando só aquele espaço, deixando em branco para poder ficar aquele desenho centralizado. E depois eu fiquei pensando, aí teve um dia, aí esse dia que mudou tudo. Que eu peguei, eu tava dentro do ônibus, aí eles entregaram tem aqueles folhetos meio comprido, que Sim. vem a letrinha pequenininha, mas Tem um desenho na parte... geralmente é uma Geralmente floresta, é vendido, né, na pôr do beleza. sol e tal. Aí eu olhei lá que o cara entregava e as pessoas pegavam, rasgava, amassava, ninguém guardava, né? Aí eu falei, poxa, e você fica assim, poxa, é a palavra de Deus, ninguém quer guardar e tal. Aí eu fiquei pensando, como que eu consigo fazer com que a pessoa pegue aquilo ali e guarde? E nesse tempo a gente usava ainda o cartão de visita, é igual isso que eu trouxe para você. Sim. Aí o que que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou fazer um cartão de visita. Só que o primeiro cartão de visita que eu fiz, eu botei a placa da igreja e do outro lado um texto bem pequeno, mais ou menos igual esse que eu te coloquei. Uhum. Bem assim, bem só uma isca. E eu lembro que quando eu comecei a entregar, as pessoas pegavam e elas não jogavam fora, elas guardavam. Por ser pequeno, botava no bolso, Sim. botava dentro da carteira. Aí eu falei, deu certo. Só que teve um dia que eu falei assim, pastor, eu acho estranho, porque imagina, se eu for para Camburi, a pessoa não vai querer sair de Camburi para vir em Porto de Santana. E naquele tempo a pessoa ficava assim ainda, é como se a nossa igreja fosse a única que salva. Aí ele, Luciano, se você for tirar o negócio lá, tirar a placa, eu acho que não vai ter muita importância o cartão, não. Aí foi quase um balde de água fria. Eu falei assim, poxa, quer dizer que só servia, então, se tivesse a placa da igreja? Aí eu falei, tudo bem, então. Aí foi quando eu falei assim, cara, vou colocar um desenho meu.
Aí foi até um primeiro, eu lembro que foi um Jesus que eu desenhei com um passarinho na mão, eu botei siga-me, né? E botei a mensagem. Deu certo da mesma forma, as pessoas pegavam, guardavam, e dali começou a questão da minha arte com Com o evangelho. o evangelho, que dali eu fiz vários outros cartões. Legal. E você tem esse acervo por algum dessa época que você foi guardando ou você foi Tem, perdendo? não, eu tenho os cartões, eu tenho o primeiro cartão. E você, tipo assim, teve uma visão de marketing, né? Em cima. Você viu que o folheto grande não era algo atrativo para a pessoa Sim. ter, segurar, ficar. E a mudança do formato e o desenho em si, a arte impressa também, porque isso chama a atenção da pessoa, isso acaba tendo um valor, mesmo que não, a pessoa não seja consciente desse valor, ela vai, poxa, que legal, um desenho legal. E vai, tipo assim, a praticidade, né, de colocar no bolso, de guardar, de Sim, segurar. eu falo com as pessoas que não é você descartar aquilo que já foi criado, Uhum. né? Tipo assim, igual a gente não tem como inventar uma nova roda, é a gente fazer ela continuar girando. Então eu só peguei aquilo que já estava pronto, né? Já foi criado Já por alguém, existia. que foi um trabalho louvável, e só melhorei. E que funcionava, né? Sim, Teve uma época muito grande que Sim. que esses folhetos funcionavam, só que o mundo foi evoluindo de certa forma, a maneira como a gente é atingido pelas mensagens, de modo geral, também mudaram, né? O nosso interesse em ler, tipo assim, tá caindo, cada vez Sim. mais cai, então você viu uma oportunidade ali de modernizar um sistema que já existia no meio evangélico, né? Sim. Na verdade, era uma prática nossa de distribuir folhetos, né? Hoje eu já penso até em colocar, de repente, o desenho e atrás um QR Code para poder a mensagem mesmo estar em áudio, Sim. né? Tipo assim, não criei ainda, mas assim, foi uma A coisa que eu já ideia pensei. de dar uma evoluída seria essa. Sim. E a partir daí, dessa experiência, qual foi a sua caminhada? Então você enxergou que a sua ideia de artista, no caso, funcionou para o evangelho. E como que foi? Você já estava trabalhando já com isso no meio secular ou não? Não. Com ilustração? Não. Então já nasceu algo assim, diretamente apontando para o reino. Sim, tanto que na empresa quando eu cheguei nessa empresa, eu ainda não tinha me convertido, né? E eles eram todos adventistas. Até Sim. hoje eu tô com eles lá. Assim, são pessoas de um coração imenso, cara. Assim, muito humanos. E eles sempre falavam comigo e tal. E eu sempre fui aquela pessoa assim, respeitava, mas não queria ir, Não, né? Mas aí quando eu fui para lá, quando eles viram minha conversão, aí assim, era bacana, porque uma pessoa que tá nova na fé, você tá sedento. Então tudo eu queria ouvir, sempre eu queria estar assim, sempre conversando sobre o evangelho. Tipo assim, falava um negócio, nossa, isso aqui vai ficar legal num cartão. Isso aqui vai ficar legal numa mensagem. Uma frase. Eu falo que minha cabeça, assim, eu sou muito criativo, então minha cabeça é como se fosse o tempo todo pensando assim, como atingir pessoas. Entendi. Né? É o tempo todo, como atingir pessoas, sabe? Como atingir pessoas. Porque, na realidade, a urgência do evangelho é algo palpável, né? Então, quando você se vê servindo, ou o seu dom encaixa demais na pregação do evangelho, você toda hora está vendo um meio de atingir as pessoas, né? Não, e é engraçado porque a minha intenção era ir direto ao coração das crianças. Sim. Né? Apresentar um Jesus assim, divertido para elas. Só que começou a falar com adultos, tanto que hoje em dia eu já mudei um pouco a mensagem, que era sempre uma mensagem bem mais leve, como se fosse quase aquela caixinha de promessas. De promessa. Né? Mas eu falei assim, já comecei a abordar outros assuntos, né, a partir de agora. Só que mesmo assim, reviravolta é o que o pessoal gosta de chamar de haters, né? É até engraçado, porque igual eu postei algo esses dias, aí o cara, não, porque Jesus é assim, é assim, é assim. Eu falei, bom, amigo, eu não vou duvidar, eu também não vou questionar você, não tenho vontade de falar assim. Mas eu falei assim, não sei, eu espero que naquele grande dia, que o maior pecado que eu cometi foi ter falado que ele era assim. Né? Uma maior surpresa também, né? É. Assim, caramba, desenhei ele de uma maneira Então, totalmente Jesus, diferente. eu falei para as pessoas que você era um Deus que sorria. O interessante é que a gente passou muito tempo no meio evangélico sem desenhar Jesus. Uhum. Né? Aí, assim, eu sou crente desde que a gente os tinha meus aquele 9 Jesus anos. europeu, né? E de olho nem a azul. gente, no meio evangélico, não se usava desenhar Cristo. Verdade. Era uma heresia total, tipo assim, era idolatria. Uhum.
essa coisa foi quebrando, veio quebrando com o tempo. E eu acho que algumas artes, elas vieram sendo divertidas. Eu acho que o próprio Esmilinguido acabou trazendo essa leveza para o meio cristão, né? E começou de uma forma e acabou... Daqui a pouco tinha um versículo junto com o desenho, e aqui ele estava em várias situações, e aí tem uma turma, tem as pessoas. Eu acho que isso foi acabando amaciando o coração dos mais, Sim. vamos dizer, mais religiosos. Até no momento que a gente decidiu retratar Cristo, os artistas, as pessoas, decidiram retratar Cristo de alguma forma. Ou na forma clássica, né, do europeu e tal, ou de outras formas que a gente vê hoje vários artistas como você ilustrando. E você tem uma pegada mais infantil, o que torna Jesus mais acessível, mais doce, né? Torna um Cristo mais simples, mais puro. Então, acho que isso, algumas pessoas eu acho que ainda têm resistência ainda, de você desenhar Jesus e ele achar que Jesus é o cavaleiro de armadura que vai vir, tem a espada, é um Jesus mais guerreiro, ainda mais, mas é o que você está falando, cada um se encontra no Cristo, na sua imaginação ou naquilo que ele acha. Mas eu fico admirado de você falar de haters, porque a sua arte, tipo assim, é muito... Cara, é um negócio muito doce, é um negócio muito... que atinge de uma forma... As pessoas estão realmente, tipo assim, meio que doentes um pouco. No nosso meio, vou falar no nosso meio cristão, né? Da religiosidade, de achar que aquilo é uma verdade absoluta, que você está desenhando, ou às vezes as frases que você coloca, achar que... realmente eu fico surpreso, cada vez eu fico surpreso mais com as pessoas que não concordam e que acham que tem que atacar ou ser indelicado. Não, essa polarização que a gente tem vivido, né, é estranho. Eu lembro que eu fiz um desenho que eu só retratei um menino, ele estava com a camisa do Brasil, mas eu fiz um desenho para o Dia do Abraço. E o Jesus que eu desenho está sempre com aquele manto vermelho. Sim. Né? Assim, eu faço ele de várias formas, mas é sempre aquele manto vermelho, a coroinha sempre voando. E eu lembro que eu botei o menino, ele estava triste, mas estava com a camisa do Brasil. E para não fazer assim um desenho, porque eu estava com pouco tempo, é sempre no meu horário de almoço que eu faço o desenho. Então eu penso assim, cara, eu tenho 50 minutos para fazer um desenho. Criar uma arte. E eu lembro que eu fiz assim, um vento batendo, e ele trouxe o manto de Jesus. Aí ele batia de um lado e ele fazia aquela volta e abraçava. Entendi. O menino ficava feliz. O rapaz veio assim, você quer dizer que esse vermelho é tal partido abraçando o Brasil? Eu fiquei assim, mano, não é possível que você viu isso, cara. Dá uma volta, assim, volta uns... Eu falei, mano, eu acho que você precisa rever como tá o seu coração, cara. Olha só, eu não retratei nada disso, eu falei de um abraço, cara. E muita gente entendeu só aquele rapaz. Mas assim, e quando acontece isso, eu não vou nem assim, embaixo da mensagem dele. Eu vou no direct e mando. E fala direto com a pessoa. Não levanta uma discussão ali. Porque se você fala, as pessoas já vêm com aquela querendo te defender, entendeu? E acaba machucando. Vão passar do ponto. E a intenção não é nem machucar as pessoas. Às vezes eu penso assim, cara, o que você entendeu? Já aconteceu de apagar um post porque uma menina entendeu errado. Por quê? Porque eu não queria causar escândalo. Eu falei, cara, eu te levei a achar dessa forma. Não sei o que. Eu falei, tudo bem então, eu vou apagar o desenho. Por causa de uma pessoa, eu apaguei o desenho. Eu vou pedir para você que está em casa, de repente, você ainda não... Pode pegar seu celular aí, lá no Instagram, Luciano Ilustrador. Você vai ver todas as artes que ele faz, o traço, o desenho, e você vai acompanhando aí enquanto a gente está conversando, até porque está sendo algo que a gente está conversando, ele está falando, e de repente você não está vendo, né? E você não está conseguindo visualizar. Sim. Então, vai lá, abre o Instagram dele e vai acompanhando aí. E como que você chegou nesse Jesus? Que é muito característico. Vamos falar dele porque eu acho que você não tem uma turma igual foi o Esmilinguido e outros desenhos com uma turma, mas o Jesus é o seu personagem principal. Lógico, né? Mas como que você chegou nesse traço, nessa figura, nessas expressões? Uma coisa que chama muita atenção, eu não vou falar o que é especificado, mas quem estiver em casa acompanhando, são os marcos que me chamam muita atenção. São os marcos dos cravos. Que marco de coração, né? É muito legal, é muito... cara, é muito significativo. Apesar de, se a gente parar para analisar, assim, é muito poderoso. Por mais que seja ali um traço infantil, se você realmente parar um momento para refletir sobre essa marca,
foi um lance muito, cara, muito inspirador, muito inspirador, e você realmente, Deus te usou, né, nessa ideia aí das marcas do cravo. Mas como é que você chegou nessa figura do Jesus aí Então, da sua nesse estação? período eu estava numa fase de transição do meu traço ainda, né? Eu lembro que porque eu participava de um concurso que tinha na época que era do camiseteria. Então ali tinha vários ilustradores. Então eu tentava acompanhar o traço deles e aí, nossa, esse traço que é bacana, esse é bacana, esse é bacana, até eu chegar no meu traço, né? E eu lembro que o primeiro Jesus que eu desenhava, foi até do primeiro cartão, ele tinha o nariz vermelho dele era engraçado, que fazia um formato, parecia uma vírgula rosa, né? Aí minha esposa falou assim, nossa, esse nariz é muito esquisito, não sei o que e tal. E eu fui mudando, né? Até chegar nesse Jesus que eu estou fazendo mais atualmente. Mas assim, eu tenho um amigo meu que é o Leonardo, ele já faz um Jesus sempre aquele estilo dele ali, é sempre o mesmo. Eu não. Se eu tiver com pressa, eu já vou fazer um Jesus tipo criança, né? Sim. Aquele rabisco mais pintado e tal, mas assim, por isso que eu falo que não tem uma definição. De um personagem agora, mas eu tenho um também que eu fiz um bonequinho. Então, assim, aquele ali eu falo que é como se fosse meu mascotinho mesmo, o exemplo, né? Mas eu não tenho, assim, um desenho de Jesus definido. Definido, Uhum. sim. E, mas é sempre isso, a coroinha voando. Esse né? momento que você fala que você acordou, que você viu lá no começo que o cartão funcionou com aquele desenho, sem precisar de uma placa. Foi o momento que você decidiu investir, e que investir e falar assim, o seu tempo, a sua vida, para poder ilustrar para o reino? Ali foi o start, porque aí eu criei uma página também que eu chamava de Meu Irmão, né, que não era o tempo do Orkut ainda. Ah, sim. Né, então todo dia eu postava uma frase tipo com gíria, né? Por quê? Porque eu queria falar mais com adolescentes. Então ali começou, com o cartão começou o start de comunicar, de passar Jesus através da arte, né? Falei assim, é o dom que o Senhor me deu, então é esse dom que eu vou usar para a tua glória. E você chegou a estudar, cara? Sua formação é nessa área? Não. Você estudou nada? Tipo assim, nada. Você tem ideia, no Senac, eu fui uma vez com um amigo meu que hoje é um grande tatuador, nós fomos fazer um curso com o Zappa. Ah, sim. Só que eu falo que o que eu aprendi foi assim, dar nome aos bois, né? Ah, entendi. Tipo assim, era uma coisa que eu já fazia, só que ele ensinou, tipo assim, isso aqui é onomatopeia. Dá o nome técnico da coisa. É uma coisa que, tipo assim, não serviu pra muita coisa, Entendi. né? O curso. Eu cheguei a fazer marketing, mas não era minha área também, o negócio era o desenho. Então, assim, é aquela coisa, não vou dizer assim, eu sou autodidata, não, porque eu busquei várias referências, eu estudei da minha forma. Sim. Né? Não é do nada. Tipo assim, nunca vi nada, eu sento aqui, desenho e pronto, acabou. Eu busquei muitas referências, né? Então, hoje eu faço um traço que eu me sinto confortável. Eu não tenho aquela coisa de você perguntar, e técnica? Eu falei, não, luz e sombra eu faço do jeito que eu quiser, né? Eu acho que aqui vai uma sombra, mas o sol tá para cá, não tem problema. Você não tá apegado não, tem que ser... É igual quando eu pinto no computador, eu pinto como se fosse com canetinha, igual canetinha. Por quê? Porque eu me divirto fazendo. Não é aquela coisa pesada, não tem? Não é um trabalho com o peso do trabalho, com o peso da produção, eu tenho que produzir porque eu tenho um cronograma para poder cumprir. Não, eu falo com o senhor, eu quero ter prazer naquilo que eu faço para ti, né? E igual a postagem, eu não tenho mais aquela coisa assim, que às vezes acontece que a gente pensa, nossa, todo dia eu tenho que produzir. Não. Se eu ficar uma semana sem produzir, vai ficar uma semana sem produzir. Né? Eu faço quando dá na telha. Entendi. Não, o senhor comunicou. Nossa, o senhor comunicou isso aqui no meu coração. Poxa, eu vou jogar isso aqui em desenho. Né? Eu já percebi que, igual agora eu estou colocando mais assim, mostrando Jesus nas pequenas coisas. Né? Mostrando que, cara, às vezes uma coisinha simples e a pessoa, nossa, você conseguiu ver Jesus aí? Eu falei, sim, cara, eu consegui ver Jesus aí. Né? Que às vezes a gente não percebe isso no dia a dia. Espera grandes coisas acontecer, grandes milagres, grandes viradas. Não é? Ele falou assim, poxa, eu vim de moto para cá agora, mas de repente eu não percebi, mas o Senhor me deu livramento até aqui. Né? Então, assim, é mostrar isso hoje em dia que eu estou pegando, mostrar Jesus nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Entendi. Aí, às vezes, eu sempre vou dar uma variada. Às vezes, quando eu só faço um post, às vezes eu boto
um vídeo. Até um rapaz fez uma entrevista lá que ele distorceu um pouco as coisas, que ele me perguntou o que eu fiz para viralizar. Eu falei, cara, eu não fiz nada para viralizar. Eu faço o que eu sempre fiz, né? Tanto que o meu Instagram tá desde 2014. Ele deu um boom, foi quando eu fiz algum desenho que deu uma estourada, né? Aí o último que deu foi quando teve aquele Divertidamente. Sim. E minha esposa me mandou uma mensagem para mim falando bem assim, namorado, faz o desenho do Divertidamente. Aí eu falei assim, namorado, não quero fazer não. Aí eu fiquei pensando, eu acho que ela tá falando para me fazer pra loja, né? Pra gente botar lá. E eu não tava sabendo do desenho, do Divertidamente 2. Então o que eu fiz? Eu fiz os personagens do primeiro. Eu vi o que tem as escolas. Tem a escola, que tem Jesus. Tem Jesus. Aí tem Jesus no meio falando bem assim, agora eu estou à frente de tudo, né? Das suas emoções. Aí eu fiz esse desenho. Fiz um dia, só vetorizei e tal. Aí depois no outro dia eu pintei e joguei. Esse desenho fez assim, bum. Foi parar até quem mandou mensagem pra mim foi a namorada daquele Oruan. Sério? Chegou nela, pra você ter ideia. Ela fez um vídeo chorando e tal, que o Senhor falou muito através do coração dela. Aí eu até mandei uma mensagem pra ela, né? Assim, porque eu pensei assim, poxa, ela mandou uma mensagem. Só que eu tô mexendo com alguém que eu não conheço e não sei que repercussão vai ter. Então eu tenho que ser bem, assim, sucinto nas minhas palavras. Aí eu falei assim, olha só, que Deus entre no seu coração, que Ele te mostre um caminho justo, reto e tal, que você possa seguir assim, que você encontre uma igreja, que você se sentir bem, ser... Aí eu falei várias coisas com ela, né? Nesse sentido. Para caso, sei lá, o namorado dela escutasse o áudio, não, ele não falou nada demais, ele só falou isso. Foi né? Prudente, né? Eu preferi nem mandar, mas eu falei assim, cara, se tem uma chance de falar um coração, por que não? Né? E isso aí deu uma viralizada, esse desenho. Aí o rapaz vendeu, fez camisa. E eu sempre faço assim, essas artes que eu faço, a gente coloca no site por um valor acessível para justamente outras pessoas poderem ter sua renda. Legal, né? Legal. Você fomenta esse nicho, então, da galera que estampa, que cria não canecas, precisa ser caneca, nós temos vários camisa. kits digitais. Sim, prontos. Interessante, cara, porque geralmente a pessoa, igual no seu caso, que tem praticamente todas as artes que estão nos posts do Instagram é uma arte que você pode colocar numa caneca, numa camisa, Tem muita lá que eu não joguei na loja, né? Mas tem muita coisa. Tem... legal que você abre e acaba assim, gerando renda para você e gerando renda para a pessoa. Sim, e eu não peço direitos autorais, nada. Né? Porque eu falei assim, cara, eu quero que você... Aí eu tenho que te marcar. Eu falei, não, cara, eu quero que você cresça. Sim. Né? Porque uma vez que seu trabalho cresce, o nome de Jesus também cresce. Né? Porque... a base toda não é a sua arte, né? É o evangelho. Tanto que meus cartões até perguntaram, teve algumas igrejas que, você coloca a placa da minha, não sei o que, no cantinho. Eu falei assim, olha, eu faço de um jeito que nem meu nome vai. Né? Meus cartões, o nome não tem meu nome. É interessante, cara, que legal. E como que você... Lógico que durante essa caminhada você veio também acompanhando as tecnologias, né? Sim. Como que foi para você sair do papel, de repente, passar por uma mesa de digitalização? Computador. Hoje a gente está com inteligência virtual que as pessoas como eu, que são desprovidas de dons artísticos, conseguem chegar lá e, de repente, virar o que está na minha cabeça e virar uma imagem sem precisar passar por uma mão que não tem dom nenhum. Entendeu? Como que você lidou com isso logo no começo, nas primeiras evoluções? Logo no primórdio, assim, quando eu entrei na empresa, foi engraçado que havia todo um processo de pegar o papel, você fazer o desenho a lápis, depois você passar uma caneta, tipo nanquim, né? Escanear. Aí, uma vez que escaneava, você jogava para o Illustrator, aí chegava lá, você dava um trace, que ele vetorizava aquilo ali. Aí, às vezes, aquele traço de caneta não ficava tão bom, então ele ficava todo picotado. Aí você tinha que acertar e tal. Pegar pontinho por pontinho, colocar, alinhar. Nossa, era horrível fazer isso, né? Que, tipo assim, às vezes ficava um ponto aberto, que se você pintasse, vazava. Aí eu lembro que foi mudando esse processo, até o momento que... E nisso aí eu fui descobrindo vários traços, né? Tinham vários esquemas, assim, de traços que eu fui testando um por um, até conseguir a configuração de pressão na caneta. Aí isso aí mudou
tudo. Mudou o Não jogo. tem? Porque aí você conseguia fazer mais grosso, mais Nossa, fino. aí agora o que que eu faço? Quando eu quero um desenho, eu tiro uma foto, mando pro WhatsApp, só copio aquela imagem e já jogo no Illustrator. Aí eu travo aquela camada e desenho por cima. E meu traço, assim, é uma coisa de fazer só uma ideia mesmo. Às vezes é um esboço bem... Se você vê Não é o que... algo finalizado, Cara, se você vê o que que eu mando pro cliente, às vezes, você fala assim, mentira. Porque é cru, totalmente cru. Não, cruzão. Eu lembro que eu mandei para um cliente, o cliente pegou meu desenho e não respondeu. Ele falou bem assim, não respondeu mais. Aí passou uns 2 meses, ele voltou. Luciano, perdão, cara, não sei o que, não sei o que. Eu peguei aquele rascunho que você mandou, mandei para outro desenhista, ele fez isso aqui. Eu falei, lógico que ele fez isso aí, ele não sabe o que Ele não sabe a ideia inicial. Ele não... É, porque para mim era só um guia. Eu já tinha toda a ideia na cabeça, eu só passo um negócio para poder seguir depois ali na... Aí ele, quanto você me cobra? Eu falei, cara, eu vou te cobrar o mesmo valor que eu te dei de primeiro. Não, mas não sei o que eu peguei. Eu falei, não, cara, eu não vou acertar o desenho que ele fez, eu não mexo em desenho das pessoas. Mas eu pego o desenho, faço o mesmo preço. Até mesmo porque não era do seu desenho, né? É. Não era a ideia que você tinha. Não era. Aí agora, com esse lance da inteligência artificial, eu falo, cara, ela não é um inimigo. É você saber utilizar ela, né? Igual quando eu quero alguma coisa, o que que eu faço? Tipo assim, eu falo que ela agiliza o meu trabalho. Que às vezes eu preciso fazer um processo, igual lá, a gente trabalha com tecnologia educacional, né? Então eu falo bem assim, cara, preciso fazer uma sala de aula com 5 alunos, não sei o quê. Eu jogo para ela. Ah, preciso de um rascunho, assim, 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 tum. Por quê? Ela pode me dar a ideia que ela quiser, né? Que aí Sim. depois eu só venho por cima e melhoro o que eu preciso fazer. Né? Na Vou verdade, lá... você sabe o que você vai pedir. É. Né? Começa tudo por saber pedir também. Porque às vezes a gente pede um negócio, a gente não sabe pedir, aí ele vai fazer conforme o pedido mal feito. Agora, um pedido bem feito acaba também resultando numa ideia inicial. Sim. Legal, né? Eu não vi ela como uma inimiga, entendeu? Nessa questão, assim. Ela tem até me ajudado bastante em algumas coisas. Não é tudo também que eu recorro a ela, mas quando eu preciso de um trabalho grande, eu dou Sim. já ajudo um bocado. Voltando para o seu trabalho hoje que está no Instagram. De um tempo para cá você tem usado muito uma mensagem baseada em alguns vídeos que estão na internet, né? Como que foi essa virada, assim? Você, poxa, eu olhei isso aqui, acharia legal e vou juntar a minha ilustração com a ideia baseada nesse vídeo aqui. Muitos deles realmente são vídeos legais, assim. Eu falo com a minha esposa que eu gosto de ler pessoas, né? Eu gosto muito de ouvir e tal. E eu lembro, qual foi o primeiro? Eu não lembro, eu acho que eu já tinha visto alguma coisa assim, né? Só que depois foi quando eu comecei a fomentar essa coisa de, cara, será que ninguém viu Jesus nisso aqui não acontecendo? Igual quando acontece uma batida, né, que a pessoa escapa. Aí eu falei assim, beleza. Aí o pessoal fala, foi sorte. Eu falei, poxa, ninguém viu Deus nisso aqui não, né? De repente é um propósito que tem para essa pessoa. Só que sempre rola aqueles conflitos assim, você faz uma coisa e fala assim, tá, quer dizer que Deus então não ligou para aquela pessoa lá, não. Eu falei, cara, eu não posso te explicar a cabeça de Deus, né? A nossa lógica não tem como. Por isso que eu falo que sempre aparece aquela pessoa, não tem, que vai falar bem assim, questionar. Então você acha que esse aqui merece, aquele não merece? E aí eu não entro nesse debate. Eu deixo lá, entendeu? Quem quiser responder, quem quiser responder. E se eu ver que alguém respondeu e começou a gerar briga, eu apago o comentário dos dois. Entendi. Aí você mesmo que controla suas redes, então... Eu leio todos os comentários. Cara, e é muito, tá? É muito. Tipo assim, eu leio assim, a ponto de vou lá, dou uma curtidinha, tal. E olho os directs também. Eu não consigo responder a todos, né? Porque às vezes você responde aí fomenta uma outra e vai. E às vezes assim, eu não sabia daquela parte que aparece os ocultos. Tá. Você não... Rapaz, aquilo ali me mata. Porque são os piores comentários, né? Eu nem sei como que funciona aquilo ali. Quando eu vou ver, trocentos comentários, eu apago tudo de vez. Cara, tipo assim, você mesmo controlar suas redes sociais tem essa situação, né? Assim, você pode encontrar coisas que vai te entristecer, tipo, vai muito de encontro àquilo que você faz. Você Sim. faz com o coração totalmente alegre, com a intenção, uma intenção que é divina, que é com a intenção dos céus, e às vezes as pessoas realmente não...
não entende. E a gente está entrando num momento em que as pessoas cada vez mais entendem as coisas óbvias e entendem muito menos a arte. Né? Que às vezes, no seu caso, até é uma coisa muito. Né, nem tem nada subjetivo. Quem te acompanha não tem nada. Eu vou pensar, refletir agora, tipo assim, tá muito. Eu tenho que pensar muito naquilo que está escrito ali ou nessa imagem. São muito diretas as suas imagens. As suas artes são muito diretas, as suas mensagens são muito diretas. Não tem uma parte que você tem que parar ainda para raciocinar que algo por trás. Então, você sempre traz um pouco de tristeza. Porque a sua intenção, primeiro que não é de ser famoso, de viralizar nem nada disso, a sua intenção é totalmente do reino. E a gente cai no nosso meio, tipo assim, que seria um meio de amor, de compreensão, de paz, ter essas questões mesmo relacionadas à mensagem do evangelho. Então a gente está num momento um pouco, assim, para a arte principalmente e também para o evangelho, porque as pessoas, como você falou, tá meio polarizado de um lado do outro, né? Se você é tradicional ou pentecostal, se você é arminiano ou calvinista, então no nosso propriamente a gente está se dividindo. Sim. Fora as noções políticas. E eu queria perguntar, né? Animação. Já te ocorreu vontade de você criar animação? Assim, eu criar animação não, mas eu tenho muita vontade de ver meus desenhos animados. Porque eu olho para meus filhos agora, né? E eu fico pensando, cara, o que eu consigo passar para eles? Igual, às vezes, as pessoas igual, eu já bolei várias coisas. Eu tenho, assim, vários livrinhos, assim, engatilhados, né? Que eu queria fazer. Igual, eu queria fazer uma animação, tipo, a gente mostrando o evangelho nas escolas. Por quê? Sim. Porque hoje em dia na escola a gente não pode entrar com o evangelho, a gente pode entrar com prevenção, né? Eu falei assim, cara, não é um bicho de 7 cabeças fazer isso, né? Porque como que a gente aplicaria a palavra de Deus lá, né? Igual, vamos botar aí Nossa, eu sou horrível. Veio 2 palavras assim agora, são as... vamos botar os mandamentos, vamos botar assim, um exemplo, né? Como que a gente aplicaria? Joãozinho, não furta as coisas da escola, tá? Por isso, isso e isso. Mas nunca, assim, é você falando de Jesus sem colocar o nome dele, né? Falando das boas ações, que os princípios, mas sem citar um versículo. Por quê? Porque para quem já conhece a palavra, sabe que aquilo ali são os nossos princípios. Então a gente conseguiria entrar na escola dessa forma, entendeu? Joãozinho respeita a fulana, Joãozinho ama a pessoa mais do que tal. E eu pensei, cara, a gente pode entrar na escola desse jeito. Consegue. É porque às vezes a gente está tão focado em querer falar de Jesus de um jeito que esquece que tem várias formas, né, de usar a nossa criatividade para falar de Deus, né? Então, assim, minha cabeça fica fervilhando o tempo todo com isso. Você disse assim, aí, quando a gente estava conversando, sobre as crianças. Quando que o seu trabalho realmente teve esse foco? Você falou que no começo você usava lá no Orkut uma linguagem mais para adolescente e jovem, e hoje a gente sente que é muito infantil o seu trabalho. Não sei se é realmente direcionado, se é infantil mesmo, assim. Não, minha direção é criança. Mas quando foi que você falou, caramba, eu acho que eu vou por um outro caminho agora, vou por um caminho mais infantil, vou olhar mais para as crianças, assim, tal. Porque é essa percepção que a gente tem. É porque logo quando eu estava nessa igreja que eu conhecia Jesus, tinha muito adolescente. Então eu queria trazer uma mensagem para eles. Eu lembro que nesse tempo eu estava lendo bastante Max Lucado, né, que tem uma linguagem bem, né? E daí eu tive até um movimento de rua também, chamado UPO, né, que a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana. E foi nesse período que eu fiquei pensando, cara, como que eu vou atingir o coração dos pequenos? E eu recebia muito feedback de mãe. Eu tô pegando seu desenho, eu imprimi pro meu filho e tal. Eu falei assim, poxa, ela pegou um desenho e imprimiu, então, de repente, eu já posso fazer uma coisa direta para essa criança, né? Então, foi daí que já começou essa coisa de, falar assim, cara, eu vou fazer para eles, né? Só que, tanto que eu acompanhando no Instagram, meu público maior é feminino, né? Do que o masculino. Sim. E tá na faixa de mulheres na faixa de 35 a 25 anos. Que loucura, né?
Tipo assim, você, sem intenção alguma, mirando um outro público e atinge um público Sim. totalmente diferente. Aí tem homens também, às vezes aparecem teólogos que querem confrontar. Eu falei, cara, desculpa, não é a minha praia. Não é isso. Eu lembro até o próprio Marcos mesmo, uma vez que eu coloquei, fiz um desenho de Jesus, alguém estava levantando a cruz como se fosse no CrossFit. Mas por quê? Porque no CrossFit, o Espírito Santo falou do meu coração de um jeito que eu quis mostrar aquilo. Aí ele colocou, você botou esse desenho assim, você acha que é um fardo carregar a cruz? Eu falei, cara, não é um fardo carregar a cruz, mas não é leve. Né? Quando Jesus fala, tome sua cruz e siga, cara, um esforço, né? Não é fácil. Se a gente falar que não há esforço nisso, a gente entende errado essa... Só que no CrossFit, quando eu estava fazendo, eu senti o que, cara, é um trabalho em equipe. Ali você cresce junto, você não é um crescimento individual, né? Tipo assim, você pode ser um atleta, mas ali, tipo assim, quase tudo você está fazendo em dupla, em trio, né? E você vê aquele crescimento, assim é o nosso, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Né? Cada um tem uma função, mas todos nós fazemos parte de um corpo. Na dificuldade, né? A gente ainda é ensinado, ó, se tiver alguém fraco, tiver alguém mais fraco que você, pô, ajuda, carrega, suporta, né? Suporta o outro. Eu lembro que tem uma mensagem de um pastor, cara, que eu gostei muito, que ele falou bem assim, que quando Cristo ainda estava na Terra, né, quando ele fazia os milagres e tal, ele tinha um corpo funcional, né? Só que agora nós somos o corpo. Só que às vezes nós deixamos de obedecer a cabeça. Tipo, tem muitas coisas que nós podemos fazer ainda, só que às vezes a gente não dá atenção. Então a gente tem sido aquela coisa, a mão quer ser a mão sozinha, né? Quer ser o pé sozinho. Né? Então muita coisa deixa de fazer, por quê? Porque resolvemos não obedecer a cabeça que é Cristo. Aí viramos um corpo disfuncional, pode dizer assim? Disfuncional, né? Mas uma vez que a gente cumprindo o propósito. Mas uma vez que a gente entende que juntos nós somos um corpo, cara, é o momento que a gente cresce. E o funcionamento é tipo assim, é na diversidade, né? Sim. A nossa unidade funciona na diversidade, de cada membro, de cada dom, de cada pessoa, de cada servo que tem aptidão para uma coisa e para outra, e a gente vai crescendo realmente. E, cara, eu sempre gostei dessa questão de trabalhar em equipe, né? Servir em equipe, eu gosto. Nunca gostei, assim, de pensar, Luciano sozinho. Eu gostaria, o meu sonho era ter uma agência. Ah, sim. Não tem? Com vários, assim, esse aqui é bom no marketing, esse aqui é bom na animação, mas todos nós ali juntos, a gente faz um trabalho, assim, excepcional. Juntos. Sim, aí voltando lá na animação, a gente acaba, porque hoje é um momento de um boom gigantesco de animação de todas as vertentes, vamos dizer. Então, a gente, tanto de questão de animes, quanto a questão de heróis, ou de desenhos clássicos, ou de animação 3D mesmo. Agora tivemos um Oscar esse ano, foi ano passado, esse ano que tivemos um Oscar de animação, cara, que foi algo fenomenal. E a gente acaba tendo essas linguagens diariamente no nosso dia a dia, na rede social, na internet. E qual seria a sua ideia de animação para a sua arte? Seria uma história? Seria... qual seria o fundo disso? Então, eu já pensei em fazer curtas. Né? Eu tô ouvindo agora tô botando minha filha para ouvir, que é o... Como se fala? Catecismo... É de alguma igreja. E tem umas musiquinhas bem curtas. Aí, então, eu tô pegando essas musiquinhas, tô pegando as palavras dessas musiquinhas, porque eu quero fazer, assim, um folheto para minha filha. Entendi. Né? Para poder ensinar ela, tá fazendo tipo um devocional com ela ali, para mostrar. Mas eu já pensei, cara, isso pode virar um curta. Coisas pequenas. Quem é Deus? Deus é isso, isso, isso. Eu acho que até a Turma da Mônica, uma vez, antes de ter o longa... tem a Mônica Toy agora. Que era umas tirinhas que parecia muito rápido, assim, parecia até propaganda. Que tinha uma mini história e entrava ali 30 segundos e você assistiu. Sim. Começo, meio e fim, com o fechamento ainda. Então seria... Essas ideias são legais, porque você coloca, qualquer lugar você coloca, no Instagram, Facebook, TikTok, onde... E tem a mensagem que você consegue atingir, sim, né? Às vezes é difícil você encontrar, tipo assim, igual eu tenho essa cabeça de querer fazer e, tipo assim, não penso nem em ganhar com isso. Eu pensei, vamos ter um canal no YouTube? Cara, e se a gente pegar esse dinheiro aqui e investir no reino? Né? Investir em outras pessoas e tal, e a gente ir agregando essas pessoas a nós ali, né?
Mas aí é aquela coisa que você precisa encontrar outra pessoa com o mesmo pensamento também. E Entendeu? com outra habilidade, né? Não pode ter a sua habilidade, porque senão a gente fica... Entendeu? Então, tipo assim, por isso que eu falo que eu gosto de ler pessoas. Igual quando eu gosto muito de assistir aquele Got Talent. Sei. Cara, às vezes você percebe que a pessoa ali, tipo assim, ela pode não ser cristã, mas ela tá entregando o melhor dela. Eu vi um cara lá que, tipo assim, eu peguei ele no começo. Hoje em dia o cara tá famoso. Mas, cara, eu lembro o primeiro show que ele fez no Got Talent, cara, ele entregou assim, ele cantava com a alma. Né? Então eu pensei, cara, o cristão tem que ser assim todos os dias. Tá certo que tem dia que você não tá bem, mas, cara, toda vez que você for fazer aquele trabalho pra Deus, cara, entrega o seu melhor. Né? Às vezes o seu melhor vai ser 10% naquele dia, vai ser 5%, mas é o seu melhor naquele dia. Mas dê o seu melhor naquilo que você está fazendo. Eu falo assim, minha esposa sabe quando eu faço um desenho que, namorado, você não deu o seu melhor, não é? Eu falei, poxa, namorado. Aí o que eu faço? Então, calma aí. Então, vamos fazer de novo. Entendeu? Mas assim, pelo menos os desenhos que eu posto, não tem um desenho que eu pensei, vou fazer esse desenho de qualquer jeito aqui, só para postar. Tá parado lá. Não tem. Já tem 3 dias que eu não posto, vou postar alguma coisa lá. Vai ficar parado. Até eu ver uma ministração, até eu ver um vídeo que falou comigo, que pode comunicar a outras pessoas. É muito bom quando você vê alguém falando que aquilo ali foi resposta de uma oração. Caramba. Cara, aquilo ali, assim, você ganha o seu dia. Você não tá nem, tipo assim, faz e não imagina. Não, é você acabar de postar, chegar, quando como você vai pensa chegar. que não, esse cara, eu tava orando isso, justamente isso veio com uma confirmação. Nossa, aí você ganhou o seu Legal, dia. muito massa. Deixa eu te falar, a gente tá falando sobre inspiração, eu vou escolher algumas artes aqui, vou te mostrar, e você vai falar o que te inspirou a fazer. Tá. Depois a gente vai colocar na edição, vai colocar essas imagens aqui para que você em casa possa ver, porque senão não vai fazer sentido nenhum. Essa aqui foi a que eu vi do Divertidamente. Cidade das Emoções. Esse aí que você falou do... Sim. Foi esse que a Não, eu fiz esse desenho, né? Aí só que depois aí como era essa cidade, aí eu fui e coloquei eles. Mas na verdade isso aí foi um trabalho de uma psicóloga que eu vi para trabalhar a criança. É tipo assim, você faz a cidade, aí a criança bota um brinquedinho, se eu não me engano é o Hospital da Tristeza, não é? O Hospital da Tristeza, Casinha do Silêncio, Castelo da Alegria e Montanha da Raiva. Então, aí ela coloca ali. Aí você meio que pergunta pra ela assim, por que você colocou no Hospital da Tristeza? O que esse brinquedinho tá passando? Pra você trabalhar pra ela entender o que é tristeza. Aí você fala, então, quando a pessoa tá triste, assim, pra ela começar a diferenciar os seus sentimentos. Né? Aí quando eu achei isso muito legal, eu fiz isso e liberei o PDF pras pessoas. Entendeu? Tipo, aí a pessoa mesmo em casa... Eu falei, pra você brincar com seus filhos e tal. Que legal. Aí, como eu já tinha o desenho dos sentimentos, sim, aí eu coloquei ele junto, entendeu? Por isso que eles estão ali. Que legal. Você teve uma fase de nomes, né? De explicar os nomes, né? Os nomes? Bruno... Deus que o Bruno tem coração. É porque lá atrás eu já tinha feito. Eu tinha feito meio que preto e branco, né? Aí eu falei assim, vou fazer... Aí nesse tempo, como eu tava bem corrido no serviço, né? Poder assim parar mesmo, fazer uma postagem. Aí eu já peguei, né? E fui colocando o nome com algumas orações. Legal. Ok. Aí toda hora alguém falou assim, coloca o nome e tal. Aí falou assim, se fosse por nome, eu tava fazendo nome até hoje. Aí eu dou uma parada, entendeu? Eu falei assim, não, vou dar uma parada aqui que... Esse aqui... Então, esse aí é bem bacana. Esse aí eu vi Esse é bem profundo. Esse aí foi uma frase que eu vi no Pinterest. Né? O que tá escrito mesmo? Espero que você vença a guerra que não conta a ninguém. Isso. Aí na hora que eu vi isso aí, eu falei assim, cara, eu vou botar isso num capacete e tal, e vai ficar legal. Só que isso aí agora o que eu já penso? Eu penso fazer um outdoor. Se eu não me engano, qual que é o mês? É Setembro Amarelo, não é? Setembro Amarelo. Eu já penso fazer isso aí no Setembro Amarelo. Eu já pesquisei o valor de alguns aqui, né? Aí eu falei, vai ficar pesadinho? Vai, ainda mais agora com o Gêmeos chegando, né? Mas eu, de repente, vou conversar até na empresa, porque eu não quero nem colocar meu nome. Eu quero só colocar num lugar que as pessoas estejam passando em direção à ponte, né?
Tanto que isso aí vai virar um cartão também. Legal. Esse foi muito legal porque ele remete ao filme Nascido para Matar. Não sei se foi. Não? Não foi. Porque a arte do filme é exatamente, né, o capacete e tal. É um filme famoso, o pessoal que eu acompanhei. E me remeteu a isso. Uhum. Tipo assim, naquele momento as pessoas estavam indo para uma guerra que elas não escolheram ir. Sim. Mas tem as nossas guerras que são internas que a gente não tem como Sim. fugir dela. E como eles não tinham como fugir de ir pro Vietnã na casa daquele filme, os jovens nos Estados Unidos naquela época não tinham, tinha que se alistar e tinha que ir, tinha que servir. Eu, poxa, falei, caramba, e também não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque Acabei de saber agora, tipo assim, pô, então foi muito... É porque todos nós temos guerras internas que ninguém sabe que a gente está lutando, né? E às vezes, tipo assim, a pessoa tá tão assim que às vezes você joga um julgamento sobre ela, só que você não sabe o que ela tá passando, né? Então, assim, eu trouxe essa frase mais para falar, ser um conforto, né? Igual por isso que eu quero entregar um cartão, porque às vezes a pessoa tá passando por um momento que fala assim, cara, eu posso não estar vendo, mas Jesus está vendo. Sim. Né? Eu entendi. Aí tanto que eu penso botar justamente atrás alguma mensagem assim, entendeu? Eu posso não conhecer o que você esteja passando, mas Jesus sabe. Tem umas últimas agora que eu achei. A sua relação, assim, que você coloca Jesus com a natureza, com os elementos. Ele conversando com o sol, com o vento. Você teve inspiração em algo ou uma ideia assim que você acha que é? Porque às vezes a gente se inspira com história, com versículo, com uma frase, e às vezes não, acho que é isso e eu vou colocar não, aqui. É porque, igual a gente já fala, né, que Deus criou tudo, né? Então, aí tem aquela passagem que fala que quando Jesus falou, né, que o vento e o mar lhe obedeceu. Eu falei, cara, a criação de Deus glorifica ele da forma que foi criada para ser. Então, eu falei assim, cara, ele conversa com o sol, ele conversa com a lua, né? Muito legal, isso aqui é muito legal. Tá. Sim. Do Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Então, você, tipo assim, junta uma história clássica, profunda, em todos os capítulos do livro, a começar da primeira folha, né, da história do... Você vê o quê? É um chapéu? Não, eu já fiz de tudo então, um pouquinho. Esse é muito legal. Então, você conhece a pessoa, às vezes, você vê um chapéu ou vê determinada coisa. Aí ali a pessoa, o escritor... Eu fiz esse desenho também. Você fez? Fiz. Não vi ainda, então. Aí eu lembro que... Não só esses. Eu sempre gostei de pegar desenhos de hoje em dia, né? E acrescentar Jesus conversando e tal. Eu lembro que um bacana que eu fiz foi o do Daruma. Você conhece o Daruma? Não. O Daruma é aquele bonequinho japonês que ele vem com os olhos brancos. É um negocinho vermelho que tem uma carinha branca. Você já deve ter visto. Sim. Então, parece que na história lá que eles contam, você desenha um olho e faz um pedido. E se o seu pedido for realizado, você vai e faz o outro olho. Entendeu? É a história. Completa. Aí eu fiz um Daruma. Primeiramente, na camiseteria, eu tinha feito um Daruma com o olho roxo. Tipo assim, fiz o pedido, não sei se... né? Aí veio a conversão. Isso aí foi antes de se converter. Aí na conversão, aí eu fiz ele já com os dois olhos, aí sempre botei um pouquinho de barro, né? E falando com Jesus. Recuperou minha visão sem me pedir nada em troca. Tá. Que eu lembrei da passagem, né? Justamente que ele foi, cuspiu na terra, né? Curou o cego. Aí fazendo a mesma coisa com Daruma. Então, mas aqui nesse do Pequeno Príncipe, você coloca um assunto também que, tipo assim... Sobre a volta dele. Pesado, né? Quando você tá vendo aquele planetinha lá, eu vou voltar. E depois, eu acho que... Não sei se é muito tempo depois, você passa Jesus, faz aqui até um carrossel, Jesus vindo. Você pode até não acreditar, eu acho que é isso que fala. Né? Mas ele vai voltar. Mas eu vou voltar. É porque isso aí foi Você pode até não crer. A volta não depende de crer ou não crer. De você crer ou não crer. De estar preparado ou não. Ele vai voltar. Isso aí é tipo uma animaçãozinha. Se você passar o dedo assim, ele passa andando. Se você pegar nas bolinhas, você vai passando o dedo assim, ó. Ele passa, tipo, ele já arrastando a espada. Arrastando a espada, entendeu? Que é algo que a gente também acaba, no nosso dia a dia, não prestando atenção de enxergando que Cristo vai voltar. Sim. E vai ser um evento não agradável para todo mundo.
né? É isso aí. Então, Vai ser glorioso independente pra da sua, uns, da né? sua crença, se você crê, se você não crê, se você está preparado, se não está preparado, isso não vai retardar esse momento. E os elementos que você acaba inserindo muitas vezes, de Jesus brincando com as crianças. De onde que surgiu isso? Ah, justamente quando ele fala aquela parte, né, deixe vir a mim os pequeninos, né, que fala para termos o coração como de uma criança, né? Então, pegando essas referências assim, eu falei, cara, as crianças são as mais sensíveis, né, a ele. Igual eu tem vários vídeos que eu postei também que a criança conversando com Jesus, falando que Jesus estava correndo com ela, O do né? pôr do sol, cara, o do pôr do sol, essa do pôr do sol, eu acho que foi uma das últimas. Que a menina agradece a Jesus, que tá um pôr do sol, um céu laranja, Sim. lindo, e a menina ali no vídeo Tem agradecendo. uma dama americana também que ela tá andando assim, ela tá sentindo os ventos e ela balançando as folhas. Ela fica, oh my God, oh my God, God, oh my God. Ela fica o tempo todo assim, né? Aí eu botei tipo Jesus soprando. Aí é sempre assim, sempre interagindo, Uhum. né? Igual minha filha. Minha filha hoje em dia, ela às vezes vai pra escola criando louvores. E é uma coisa que eu falo assim, eu fico feliz que minha filha não tá crescendo naquela coisa assim que a gente impõe Jesus na vida dela. Porque eu quero que ela tenha a fé dela, né? Ela, Eu falo assim, filha, sabe que isso é uma coisa que isso é a única coisa que a gente pesa nela assim. Pesa que eu falo assim, que a gente está sempre trazendo à tona. Falo assim, sabe o que Jesus espera de você, filha? Um sim voluntário. Não precisa ser agora, mas é o que ele mais deseja de você. Um sim voluntário que a experiência do seu seja coração. real, seja... Aí a gente vê, já pegamos ela orando sozinha, entendeu? A gente fala com ela, ó, se você vê um coleguinha na sua escola com dor de cabeça, ora por ele. Sabia que Jesus usa você para cura? Aí ela fica assim, pois é, esses dias mesmo, minha esposa estava com dor de cabeça, eu falei, vamos orar pela mamãe, nós dois? Aí se nada acontecer, não era para acontecer, filho, mas se acontecer, né? Legal. Então, aí a gente tá sempre incentivando ela, entendeu? A essa busca. Então, assim, eu fico maravilhado com as crianças. Posso contar uma experiência muito Vontade, fica à legal? vontade. A gente estava tocando uma sala de oração num ponto de tráfego lá em Porto de Santana, né? Quase ninguém descia lá. E a igreja não estava descendo lá, mas tinha uma igreja parada lá. Então, eu e o Zé Maria começamos a tocar uma sala de oração lá. Essa sua igreja está... Hoje não. Não, eu já coisa... estava na base e nesse tempo eu e minha esposa estávamos separados, Uhum. né? Aí eu peguei e, tipo assim, como eu tava separado, eu falei, eu tava começando a desandar, né? Porque, tipo assim, você começa a desandar aos poucos. E quando o Zé me chamou para tocar a sala de oração, eu lembro que eu falei com Jesus, Jesus, cuida das minhas coisas que eu vou cuidar das suas. E fui com ele. E várias coisas aconteceram, só que esse dia, assim, foi lindo. A gente tava lá, o Zé tava tocando, eu tava cantando com essa voz de taquara, mas tava cantando. E, cara, eu tava de olho fechado, eu só sentia aquele tapinha no braço, assim. Aí eu olhei, assim, era uma criança, da idade da minha filha, mais ou menos, virou pra mim e falou assim, tio, o plano de Jesus é legal. E foi embora. Não dava ninguém quando a gente tocava sala de oração, era nós dois, mas era uma hora que a gente fazia de adoração Exato. ali, de 7h30 até 8h30. A criança apareceu do nada, foi lá, bateu no meu braço e falou, tio, o plano de Jesus é legal. E foi Foi embora. embora. E mais à frente, logo quem apareceu foi a minha esposa. Aí nós voltamos. Legal. A gente tava quase um ano separado assim. Aí ela desceu lá naquele ponto de tráfego e a gente começou a conversar de novo. E nós voltamos pro nosso casamento em 2018. E hoje, como que é o seu trabalho, além da ilustração? Como que você serve no reino hoje? Dando palestra, aceitando, sei lá, encomenda de identidade visual para evento? Como que você serve, além da sua parte de ilustração Então, na minha no Instagram? igreja, né, lá na minha comunidade, eu gosto de limpar o banheiro, ajudar na limpeza, né, que é onde que eu gosto muito. Mas eu sirvo assim, eu sirvo no acolhimento também. Essa é porque lá é bem assim, tem as nossas células, né? Vamos botar Sim, assim, que a gente chama de C. Então tem um dia que a célula fica responsável pela limpeza da igreja antes do culto. Então é o dia que eu ajudo na limpeza. Mas eu ajudo no acolhimento, de receber as pessoas,
e ajudo no Kids. Aí já não sou um voluntário, eu sempre tô assim, Vivi, você precisa de quê? Então, igual agora, vou fazer uma historinha de João Batista, né, pra gente, para os amigos do noivo que vai ter agora. Mas é minha forma de servir lá, no Kids, com os desenhos que precisa, e nessa questão da comunidade, na limpeza. Mas eu falo que eu não, tipo assim, eu não sou um pregador, né, assim, de púlpito e tal, mas nunca corri também, né, já ministrei algumas vezes. Eu falo que eu fico, assim, apavorado, né, é mais tremor do Mas que você temor. ministra para a igreja ou ministra para criança? Para criança você tem algum... Não, eu já ministrei pra igreja. Sim. Só que eu falo assim que não é, eu falo que não é o meu forte, né? Mas é aquela coisa, todos nós somos pregadores, nós temos a nossa forma de trazer a palavra, né? Igual aquele cego lá que Jesus curou, ele pregou, ele falou assim, eu era cego, agora eu enxergo, né? Pronto, fala. Então, mas assim, eu falo que eu sou muito, eu consigo, eu saio atropelando tudo, porque minha cabeça como funciona muito rápido, eu tenho que às vezes anotar tudo os para pontos. tópicos para não se perder. A última vez que eu preguei foi assim, deu certo. Então, mas assim, para criança eu já ministrei também, né? Uma mensagem bem curta, mas geralmente é aquela coisa de ministrar com desenho, porque é isso que elas pegam rápido. Então é mais fácil eu pegar e ir trabalhando no desenho, mostrando e tal. Mas é isso. Quanto à pregação, eu nunca. Assim, quando você está falando de desenho, você ensina a desenhar ou você vai desenhando e vai pregando ou mostra desenhos Eu como nunca parei para dar ali? um curso mesmo, né? Já parei para ensinar algumas crianças a desenhar, com criação de um personagem, mostrar para elas que é possível você fazer um personagem de um boneco palito. Ah, tá legal. Né? Tanto que eu fazia lives direto, agora que eu tô meio sem tempo. Mas, reviravolta, eu fazia uma live e parava tudo. Às vezes, você me ensina a fazer isso. Eu parava a live mesmo, assim, falava, calma aí, gente. Aí ia lá, Então, mostrava rapidinho como que era e voltava pro desenho que eu tava fazendo. Assim, muita gente aprendeu a fazer muita coisa bacana. Eu fico feliz. Eu acho legal você falando de você conseguir ensinar as pessoas, porque a gente passou um período aqui no estado, e no Brasil também, que tinha o Daniel Azulay, que ensinava a desenhar. Quem tinha talento lá? A gente tava falando dele ontem. Daniel Azulay, tipo assim, acho que algumas pessoas que aprenderam a desenhar, desenvolveram técnicas de desenho com ele. E aqui no estado a gente teve o Milson Henriques, né? Que por muito tempo ele ficou ali na Rede Gazeta ali, e ele ensinava a galera e desenhava o quê? O Tio Patinhas, desenhava a Mônica, desenhava... E isso acaba de uma certa maneira, assim, agora trazendo para o reino, é um serviço, Sim. Né? Um desenvolvimento de dom, de trazer novos dons, despertar novos interesses hoje, de repente, no momento que está vivendo, que tudo é tela, e as crianças estão passando por um período que elas não desenvolvem mais a habilidade motora, de criatividade, de pintar, de desenhar, de ver o outro ali fazer, de ter uma comunhão nesse meio que é artístico também, né? Então, não sei se você passou por esse período depois de buscar as pessoas referentes, tipo assim, aprender a desenhar, você já sabia. Mas se você chegou a acompanhar essas pessoas, chegou a ver essas pessoas... Não, tenho contato. Igual tem uma amiga minha que eu ilustrei um livro para ela. Ela é até da Batista também, da Bahia? É a Poli. Ela é uma pessoa bem bacana, assim, para chamar, assim, para ministrar para criança. E ela tem uma página chamada Bora Brincar, que... eu fiz um desenho da abelhinha para ela, que é até um livro que ela fez, eu ia fazer um outro, só que depois ela falou assim, Lu, não sei o que, eu comecei a fazer mapa mental. Aí eu falei, puxa, pô, que bacana, mas eu preciso de mais dicas. Eu dei umas dicas para ela, e ela queria fazer um negócio mais elaborado, eu falei assim, não, cara, você pode fazer do jeito que você está fazendo, e tá dando super certo. Hoje em dia ela está em várias igrejas, ministrando, fazendo mapa mental, com um jeito que eu mostrei para ela que ficaria fácil. Mapa mental que você fala é o lance de você... tá pregando, aí vai colocando tipo vai tópicos. Colocando top, puxa uma palavra aqui, essa palavra... Nossa, assim, ela é muito fera nessa questão de mapa mental. E ela tá fazendo, acho que ela já fez um livrinho nesse estilo, tá desenhando. Tá desenvolvendo a habilidade. Luciano, a gente tá chegando no final da nossa conversa. Você comentou comigo que vocês têm produtos, tem uma loja, mas agora... com a chegada dos gêmeos, vai apertar um pouquinho. Que é só nós dois na loja. Mas você, pela internet, as pessoas conseguem ter os seus produtos. Ele trouxe aqui, não sei se vai conseguir aparecer aí, eu vou tentar botar aqui nessa aqui, que eu esqueci o número. São cartões. São cartões de evangelismo.
Esse aí é o nosso Devocional Kids. Agora na casa de lá, acho que na 6. É um devocional. Para criança. Pode abrir aqui? Vou abrir aqui. Pode sim. Esse aí eu trouxe para vocês. Porque essa onda de papelaria, as pessoas gostam muito Sim. ainda. Caramba. Muito Que aí legal. a criança pode fazer o devocional dela, né? Todos os dias tem as anotações, tal, que aprendi. Um espaço para desenhar, não sei se vai Sim. aparecer lá. Um espaço para desenhar as anotações. Hoje eu quero pedir perdão por, legal, qual foi a leitura, um pedido de uma agendinha de oração. Uhum. Trabalho maneiro. E esse aqui você falou que é Esses são adesivos. adesivos. Ai. Vamos lá na 6. Ah, vai brilhar. Vai refletir. Vai. Legal, muito legal. E Esses são um bottoms. bottom. Aham. Legal. Não sei se Tem vai esse, aparecer mais lá. uns 4 tipos de bottoms. Aí é tudo produto da nossa loja. E hoje, então, pela internet você consegue vender? Mercado Livre, não sei se você faz. Não, E-commerce. tá tudo pelo nosso site. É tudo que é pelo site. Lumatum. Então você Lumatum, fala aí, por bom. favor. Depois a gente vai colocar, Uhum. na hora que você fala, a gente vai colocar o cardzinho aqui embaixo certinho. Qual que é? É o lumatum.com.br. lumatum.com.br. Aí por ali a pessoa consegue comprar no seu site, recebe Sim. em casa e tudo Agora que tá um normal. pouquinho mais complicado, né? Porque minha Aham. esposa já tá de 5 meses, indo pro Nossa, de 6º mês. gêmeos. Aí, por enquanto, a loja tá meio parada devido a isso, né? Sim. Mas assim que melhorar um pouquinho, a gente pensa em... Faz assim, você vai lá, dá uma... Tem carrinho? Tem um carrinho na loja? Acho que tem. Então, dá uma olhada, prepara um carrinho e vai conversando com ele pelo Instagram. Na hora que ele tiver liberado, você só libera seu carrinho lá. Só tem um pouquinho de paciência, Só tem um pouquinho de paciência, porque é gêmeos, queridos. Então, a adaptação vai ser grande. Então, ele Aham. falou casa, carro, então vai mudar. Mas se tiver Vai mudar tudo. Se paciência... tiver paciência, você vai ter acesso a esses produtos que, se você acompanhou a conversa até aqui, é pro reino. Nasceu, Sim. tipo assim, ele está entregando um dom, está entregando habilidade, transformou em produtos, primeiramente pro reino, e ele não tem, cara, a absoluta vaidade dele ser o grande artista nessa história. O grande artista é quem está enaltecendo o tempo todo inteiro aqui, que é Jesus Cristo, cara. Nem sou. Eu falo que eu sou um lápis na mão do Criador. Então, novamente, eu vou pedir para você deixar suas redes sociais. E não sei se você tem algum problema, deixar o seu contato de WhatsApp aí no ar, que a gente bota aqui no card. Ou se você Não, prefere. tem tudo na bio. Ah, tá. Então, na bio do seu Instagram, Luciano Ilustrador. Isso. Você Ali tem pode entrar em tudo. contato direto. Inclusive, até entrei em contato por lá primeiro, né? Não sabia que você era Uhum. daqui do Espírito Santo. E a maior surpresa é que era de Vila Velha, né? E Vila Velha é tão pequena que agora a gente vai acabar se esbarrando em qualquer lugar. Mas legal. Novamente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Eu peço muito que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério, abençoe o seu trabalho, sua esposa e seus filhos agora, né? Tem uma menininha de 5 e está na chegada dos gêmeos. Acreditamos que seja um casal. É. Um menino tá certo já, É? o Luca. Então, aí vão ter 3 crianças lá para poder servir de mais inspiração lá na sua casa, na sua vida, e que Deus te abençoe. Eu vou me despedir de vocês. Muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. Novamente, esse é um projeto da Primeira Igreja Batista em Itaparica, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. É um podcast capixaba. Dizem que a gente não gosta de receber ninguém, mas... Dizem, né? Mas é uma grande mentira. E que você, que acompanhou até agora, se você gostou da conversa, dificilmente você não gosta de uma conversa dessa, falando de arte, falando de evangelho, de serviço. Curta, compartilhe, divida com as pessoas que você sabe que gosta de podcast, né, que é um material que está sendo consumido muito agora. E este é um podcast cristão, mas que é para todo mundo. Luciano, mais uma vez, obrigado. E, galera, até a próxima. Até a próxima.